Nossas Bíblias em Mateus capítulo de número 15 e o versículo de número 6. Quando nós damos essa introdução em relação à história da nossa religião, por que nos tornamos o que somos hoje, qual o movimento evangélico, como entendemos, como conseguimos superar ou vencer isso, o Senhor Yeshua nos deixou uma posição clara no livro de Mateus, no capítulo de número 15 e o verso de número 6. Nesse texto, o Senhor Yeshua está tendo uma conversa com eles, quanto os religiosos e fariseus, entendendo a coisa muito clara, sobre os anciãos falando sobre tradição. O que é a palavra tradição? Isso está relacionado a alguma coisa que te foi imposta, que foi colocada em suas mãos. A tradição está relacionada com como você foi formado, como você foi criado, como você foi doutrinado. E geralmente uma pessoa que nasce debaixo de uma tradição é uma pessoa que tem muita dificuldade de se libertar daquilo que foi inculcado na cabeça dela. A tradição se torna algo tão forte que às vezes você procura viver uma vida com Deus, um formato evangélico, mas pelo modelo que você olha as pessoas vivendo do que propriamente o que está escrito. E quando nós entendemos isso, então entendemos uma guerra. Por favor, sejam bem-vindos, amém? Entendemos uma guerra. Qual é a guerra? É a guerra de modelos. É muito complicado, porque nós buscamos colocar em toda a nossa fé um modelo para se servir a Deus. Então qual é o modelo? Algumas pessoas acreditam que para se falar com Deus você tem que dobrar os joelhos. Outros acreditam que para ser de Deus você tem que jejuar. O que faz a tradição? Algumas tradições dizem que você, para ser de Deus, não pode cortar o cabelo. Algumas mulheres não podem usar maquiagem. Outras tradições dizem que os homens não deveriam usar bermudas. Sabe o que é a tradição? A tradição é uma coisa muito perigosa, porque a tradição, ela nos afasta de Deus e ela nos aproxima de um modelo. A tradição faz com que as pessoas se tornem uma só coisa. Então quando você diz, eu faço parte de uma tradição, você está dizendo, eu vivo o mesmo que ele vive. Todos vivem uma mesma coisa. É proibido pensar. É proibido falar algo que não esteja de acordo com o coletivo. Foi dessa forma que Yeshua ensinou? Não. Nunca foi a ideia dele passar tradição. Ele nunca idealizou isso para nós. Criamos um modelo. Quem pode ler para nós então, Mateus, capítulo de número 15, versículo 5. É o que vamos começar essa noite. Mateus 15, 5. Vós dizeis, qualquer que disser a seu pai ou sua mãe, o que poderias aproveitar de mim é oferta ao Senhor. Esse de modo algum terá de para seu pai. E assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Você pode entender que a palavra de Deus é invalidada pela sua tradição? Então vamos dizer, se você pensar que a tradição é quase pior que os demônios, porque os demônios não invalidam a palavra de Deus, mas a tradição sim. É o ato de você dizer, uau, meu culto não pode começar sem eu ler pelo menos um salmo. Isso é uma tradição? O culto tem que começar porque sempre o louvor tem que ser primeiro que a palavra. Isso é uma tradição? Poderíamos começar uma reunião ministrando, outra reunião louvando, outra reunião orando. E por quê? Quando não se há tradição, se há uma espontaneidade e uma expressão de vida. E o que nos falta é uma expressão verdadeira de vida. O que nos falta é quebrarmos os modelos habituais que temos por meio de um mecanismo, estabelecendo assim a liberdade do Espírito e a vida do Espírito Santo em nós. Então estamos falando sobre criar uma igreja que não seja uma tradição. Estamos falando sobre desenvolver uma família. E uma família que não está pautada mais dentro de um modelo tradicional, mas uma família que está moldada pela natureza do amor de Deus.
Então, dentro disso, vamos agora romper todos os esquemáticos que nos foram passados. É horrível quando falamos de tradição, porque a tradição é pesada. A tradição, ela gera o quê? Insegurança e culpa. Você, quando faz alguma coisa fora da tradição, você diz: uau, eu não estou agradando a Deus. O que sobrevém? A culpa. E o Espírito Santo trabalha sobre isso? Não. O Espírito Santo não tem a intenção de te trabalhar condenando, porque ele não é o acusador. Quem é o acusador da sua vida? É o seu adversário? É o opositor da sua fé? Então, quando falamos sobre estarmos livres em Deus, falamos sobre ser livres. A Bíblia diz: conhecereis a verdade te... Ok. Existem pessoas que conhecem a verdade e se tornam escravas. E você entra na igreja, a tua vida se torna pior do que era. Porque você era mais livre de cabeça, mais livre de pensamento. Mas tem tanta culpa, porque se você toma um vinho, você vai para o inferno. Se você vai para uma praia, esses irmãos que gostam de ficar viajando, que deixam de vir nos cultos para viajar, sim, terrível. O que vai acontecendo com eles? O que faz a tradição com você? A tradição faz isso com você. Arruína a tua vida. A tradição destrói todo o plano da graça de Deus na tua vida. A tradição não deixa você conhecer a Deus como um Deus bondoso, como um Deus misericordioso, como um Deus que te ama. A tradição diz que você só é importante para Deus se você fizer alguma coisa para Ele. E eu gostaria de dizer a você: você é mais importante para Deus do que qualquer coisa que você possa imaginar fazer para Ele. A tradição diz que simplesmente você tem que ver a Deus por uma ótica e por um par de óculos. Por isso você tem uma fé manipulada, um raciocínio induzido, não tem revelação de quem é Deus, não tem clareza da consistência de Deus, não entende a Deus como um pai. Você entende a Deus como um Zeus, como um Deus, e muitos imaginam a Deus aquele velho barbudo nos céus, extremamente irritado, irado, que se você não fizer o que Ele quer, Ele vai lascar a sua vida aqui embaixo. Essa não é a ideia de Deus. Outros imaginam Deus só como um Deus de milagres. Só vou a uma igreja, alguns, porque Deus vai me curar, porque Deus vai me prosperar, porque Deus vai me casar. Ei, Deus não é isso. Deus não é só um banco, não é uma agência matrimonial. Deus é Pai. E precisamos entender isso, que todo modelo de tradição de Deus que nos foi no passado, o que vamos fazer? Precisamos ter uma visão de quem é Deus. Por isso conheça a verdade. A verdade tem que... Sabe a palavra verdade? É uma palavra aranteia que significa aquilo que você se torna, que você chega e se torna. Você não conhece a Deus, você se torna o que Deus é. Você se aproxima o que Deus é. Você aproxima o seu coração, sua vida, sua mente. E é inevitável, quando você se aproxima de Deus, a primeira coisa que você sofre é um impacto poderoso de transformação. E sabe o que faz esse impacto? Muda a sua cabeça. Sabe o que é arrependimento? Arrependimento não é só você chorar e se sentir o ser mais desgraçado e miserável desse mundo. Arrependimento é você mudar a tua cabeça e saber que a maneira que você está vivendo e o que você está fazendo com a vida que Deus lhe deu está errado. É quando você diz: ó Pai, eu quero fazer uma correção de mudar o meu caminho, uma correção de mudar a minha casa, uma correção de qualificar os meus filhos e de entender o propósito de Deus para nós. Por isso, romper a tradição é despertar uma fé verdadeira e liberta na revelação do Filho dele. Quando compreendemos isso, entendemos como vamos ser mais naturais. Aonde você pode orar com Deus? Em qualquer lugar. Na rua, sim ou não? No trabalho, no carro, correndo, sim ou não? Sim. A oração em qualquer lugar. Tenho que dobrar o joelho para orar. Isso é uma expressão e uma devoção pessoal sua. Não adianta você dobrar o joelho e não dobrar o coração.
Não adianta você não dobrar o joelho e não dobrar a tua consciência, teus pensamentos. E quando você conhece a Ele, a primeira coisa que você entende é que Ele te liberta. Sabe que Deus te deixa livre. Não para você ser um robô, para você escolher o que você quer ser. Você quer conhecer a Deus como? Por meio de uma religião que diz como você tem que ser? Vamos a Efésios, capítulo de número 5. Vamos entender qual é a nossa posição. Qual é a expectativa de Deus para nós? Qual é o nosso problema e a nossa crise com Deus? Porque a religião tem nos levado à extrema posição de não entendermos a ideia de Deus. Quando caminhamos isso, quem pode ler para nós Efésios 5:1, nos dá uma ideia. E qual é a ideia que por que lado Deus quer nos levar como seus filhos? Romper a tradição, conhecer a liberdade do amor do Pai. Vamos lá, quem pode ler para nós? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ok, sede, pois, imitadores de Deus. Como eu tenho que imitar a Deus como filho? Eu tenho que imitar a Deus por DNA. Entende? Não é por conhecimento. Quando eu quero imitar a Deus como um discípulo, o que busca um discípulo? Um discípulo busca um modelo. Nós estamos saindo de uma época onde a palavra discipulado foi uma das palavras mais faladas. E que todo mundo dizia, você tem que ser discípulo, você tem que ser discípulo, você tem que ser discípulo. O que busca um discípulo? Um modelo. O que busca um discípulo? Um ensino. O que busca um discípulo? Uma cultura, uma arquitetura de vida, uma forma de se fazer as coisas, uma forma de construir o passado. Mas como o apóstolo Paulo diz, vocês devem imitar a Deus como filhos. E quando nós imitamos a Deus como filhos, em primeiro lugar nós imitamos por natureza. E qual é a natureza que temos do nosso Pai? Nós temos uma natureza que é gerada pelo próprio Espírito do nosso Pai. Segundo 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 15 e 16, que diz que nós somos templo do Espírito de Deus. Segundo Romanos 8, 14, que nos fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, habita em nós. Como imitamos Deus hoje? Por natureza? Por religiosidade? Por teorias, por modelos, por ensinos, por induções, por manipulação. Porém, Paulo diz, vocês devem imitar a Deus como filhos. Sabe o que é um filho? Eu dou risada porque os filhos têm o espírito dos seus pais. Eu já vi casos assim, tremendos, de crianças que foram adotadas no dia de nascimento, e passado anos que nunca conheceram seus pais biológicos, mas tinham o mesmo comportamento dos seus pais, porque tinha o espírito dos seus pais. E quando a Bíblia diz, você tem que imitar a Deus como um filho, está dizendo, você tem que ter o espírito do seu pai, a ponto que a tua maneira de viver seja natural, não seja induzida, seja natural. E a natureza do seu pai, quando está inserida em você, você não serve mais a Deus por manipulação. Você não serve mais a Deus com medo de ir para o inferno. Você não serve mais a Deus porque Ele vai te abençoar, ou vai te enriquecer, ou vai te prosperar, ou vai te curar. Você serve a Deus porque a natureza dele está em você. E Ele é seu Pai. E você tem prazer, gozo, satisfação, plenitude, grandeza interna, reconhecimento de amá-lo e honrar a Ele por amor. Imitá-lo por amor, e ter uma imitação natural de ler a própria Torá, as próprias Escrituras e dizer, uau, isso está dentro da minha vida, isso queima no meu interior. E você então sente uma paixão desmedida por tocar todas estas coisas de Deus, por tocar todas estas grandezas de Deus. E quando você começa a experimentar essas grandezas de Deus, você entende que a religião fica em um segundo lugar. Você entende que a manipulação não tem mais poder de distorcer esse caráter divino que está inserido dentro de você. Porque o que você carrega é uma marca extraordinária do próprio Deus como filho amado.
E quando falamos, Senhor, eu estou me entregando a você como um filho amado, estou imitando a Deus, o que cai por terra na minha vida? Os sofismas e as tradições. Porque então você consegue entender a Deus por amor. Você vai entender que Ele, como seu pai, te ama. E sabe o que faz um pai? Sempre perdoa um filho, sempre resgata um filho, sempre busca um filho, sempre corrige um filho. E por que Deus te corrige? Porque a Bíblia diz que Ele corrige a quem ama. Por isso que a disciplina é algo abençoado, porque Deus nos ensina a vivermos com Ele. Deus nos ensina a termos uma posição grandiosa. Sabe que quando descobrimos que pertencemos a uma filiação e não uma tradição, a nossa fé muda. Então você precisa entender se você conhece a Deus por uma filiação ou por uma tradição. Se for por uma tradição, você pertence a uma religião. Você frequenta um lugar. Se for por uma filiação, você descobre uma vida. Você descobre um prazer. Você descobre uma família. Você descobre uma paternidade. Se for por filiação, você não tem um Deus. Você tem um pai. A diferença está aí. Se for por religião, você tem um Deus. É por isso que o Senhor Yeshua nos disse: quando vocês forem orar, vocês irão orar, Deus nosso que está no céu ou Pai nosso que está no céu? Pai. Como o Yeshua conhecia Ele? Como um pai. Não por uma religião, não por uma tradição, mas por paternidade. E quando você tem revelação da natureza de Deus em você, a primeira coisa que cai dentro da tua vida é paternidade. Então nós saímos de um modelo de tradição para um modelo de paternidade com Deus. E dentro do modelo de paternidade com Deus, 3 coisas a paternidade nos dá. A primeira coisa é a identidade. Quem é você? Você é evangélico? Cristão? Religioso? Espírita, ocultista, espiritista, ateísta, ou você é filho de Deus? Qual dessas coisas? Claro, o que a paternidade de Deus te dá? A filiação. A primeira coisa, estou andando com Deus por filiação. Então, a primeira coisa, eu tenho paternidade. E a paternidade de Deus revela quem eu sou. Eu pertenço a uma igreja, a uma religião ou a uma família? A uma família. Então preciso entender que, em primeiro lugar, a minha fé, ela está trocando de modelos. A minha vida está trocando de posição. Eu estou saindo de uma posição de tradição para uma posição de família. E quando eu entro na família de Deus, eu me permito nascer na família de Deus por meio do seu Espírito, da sua palavra e da sua natureza. Eu estou deixando essa paternidade invadir a minha vida. E a primeira coisa que a paternidade de Deus faz com você é mostrar quem Ele é e quem você é nele. Quem você é em Deus, você é filho. Sabe qual é o maior título da tua vida? Não é ser um profeta, não é ser um apóstolo, não é ser um pastor. O maior título da sua vida é se tornar filho de Deus. Este é o maior título da tua vida. É saber que você tem uma casa. É saber que você tem um pai. É saber que você tem uma família. É saber que você pertence a um DNA divino. Isto é andar com o próprio Deus. Isso é compreender que você está transicionando. Então, como podemos transicionar da tradição para a paternidade? Quando nós rompemos isso. Quando de uma vez por todas falamos: Pai, perdoa-me porque sempre te tratei como religioso. Te trato como um Zeus, como um Deus, não como meu pai. Por isso Yeshua dizia: qual é a minha vontade? É fazer a vontade do meu Pai. Qual é a minha comida e a minha bebida? É fazer a vontade do meu Pai. Por que eu existo?
para agradar o meu Pai. E que ensinava Yeshua: olha, vocês têm pais naturais. Se os vossos pais naturais sabem fazer coisas boas, quanto mais o vosso Pai Celestial que está no céu. Deus é bom, sim ou não? Seu pai é bom? Ele te ama? Sim, ele te ama. E tudo que ele quer é que você aprenda a andar em amor, em graça, em revelação, em consistência, em poder e entender. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então por que você obedece a Ele hoje? Porque tem medo de ir para o inferno ou porque Ele não vai te abençoar? Por que você obedece? Por amor. Ok? Quando você ama alguém, você quer ofender essa pessoa? Não. Quando você ama, você não ofende. Quando você ama, você cuida. Quando você ama, você constrói. É uma boa forma de você medir a sua vida, se você verdadeiramente ama a Deus ou não. Você faz o que faz por amor, você faz o que faz por temor, você faz o que faz por medo, você faz o que faz por respeito, você faz o que faz por prazer. Isso é entender a paternidade. A paternidade de Deus, ela te dá identidade. Ele te amou antes de tudo. Ele te amou primeiro. Ele amou você primeiro antes de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, de se sentir muito espiritual. Ele te amou primeiro. Ele decidiu amar e elevar a sua vida em um padrão de grandeza e mostrar por que você existe. Porque Ele é apaixonado por você. Por isso hoje eu gostaria que pudéssemos de alguma forma pontuar a nossa vida e dizer: uau, eu preciso transicionar de um religioso para um filho. Eu preciso sair da tradição para a vida. Eu preciso sair da teoria para a revelação. Eu preciso sair da orfandade da religiosidade para a paternidade do amor. Então, a religião me deixa órfão. A paternidade me dá filiação e amor. E quando eu estou nisso, dentro de Deus, a minha vida está posicionada dentro do propósito eterno. Qual é o propósito eterno de Deus? Romanos, capítulo de número 8, versículo 28 e 29, diz que o propósito dele simplesmente é criar uma família de muitos filhos, que todos sejam semelhantes ao seu filho. Deus gosta de família grande. E que os filhos tenham a mesma essência. Que não sejam diferentes, que tenham uma expressão diferente, mas uma mesma essência. Quando falamos sobre entrarmos dentro do propósito eterno de Deus, nós falamos sobre transicionar de modelos. Falamos sobre deixar o modelo velho para entender o modelo de Deus, para romper essa guerra de modelos e voltarmos a uma essência, saindo da tradição e entrando na paternidade. Eu quero desafiar você para isso. Quero chamar o seu coração para tomar uma posse e dizer: Deus, eu quero andar livre com você. Eu quero andar por uma linguagem de prazer. Eu quero andar por uma linguagem de amor. Eu quero permitir que o Espírito Santo faça esse trabalho. Porque quando nós falamos sobre chegar à ideia de pertencer a essa paternidade, falamos sobre nos aproximarmos do padrão de Yeshua. Então qual é a ideia dele? Ter uma família de muitos filhos. E que todos tenham o mesmo prazer. Davi já dizia: o meu prazer está na lei do Senhor. Uau! Você sabe o que é isso? Ter prazer nele. Quando falo de uma vida como a de Yeshua, então falamos que temos, como somos co-herdeiro dele, uma paternidade, uma identidade, uma missão, uma herança, uma família. Temos tudo isso dentro da família de Deus. Nosso desafio é nos posicionarmos dentro desta família de Deus. Dentro da família de Deus temos paternidade, identidade, missão, herança, testemunho. E que família é essa? Falamos de uma família celestial?
que nos ensina a construir uma versão urbana desse reino nesta terra. Este é o nosso maior desafio. Esta é a nossa maior grandeza. Por isso não podemos ter mais uma fé doente, uma família comprometida com os equívocos. Precisamos ter uma centralidade profunda dentro da revelação do próprio Filho de Deus e entender que esta paternidade me arrancou de uma orfandade gerada pela